Olá! Como vai vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Gestar. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial que já trabalha com a gente. Acredito que muitas de vocês já conhecem ela. E é a Hilary! Bem-vinda, Hilary! A Hilary é enfermeira obstétrica, consultora de amamentação e enfermeira ginecológica também. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas 3 áreas que ela atua. E vamos iniciar falando sobre a amamentação. Gente, ó, aqui é zero julgamentos. Aqui a gente... Sem filtro. Sem filtro. Totalmente zero julgamentos, mas é muito importante que vocês saibam a importância da amamentação. E eu vou trazer um dado muito importante para vocês, que eu até estava lendo antes da gente começar, e estava mostrando que no Brasil 26% apenas dos bebês que nascem conseguem uma amamentação por até 6 meses, né? Aleitamento exclusivo por 6 meses. E vamos lembrar o quão importante é a amamentação, né? Além de ser uma nutrição completa, ela previne de muitas outras complicações, por exemplo, respiratórias, gastrointestinais, ela diminui diabetes nesse bebê, obesidade infantil, além disso, contribui aí para diminuir a mortalidade desses bebês nos primeiros 2 anos de vida. E eu só trouxe, não é? Ou seja, tema ouro. Importantíssimo pra gente abordar aqui hoje. E aí, o mais importante de tudo isso que eu trouxe, essas mulheres não conseguem terminar essa amamentação nos 6 meses e essa taxa é tão baixa por falta de informação. Por não ter alguém que ajude elas. Porque, olha, eu vou dizer, por experiência própria, foi a parte mais difícil da minha maternidade. Amamentação, né? A amamentação. Para muitas mulheres, é bem desafiador. Para muitas mulheres. Então, isso aqui que a gente traz sempre para vocês no podcast é uma coisa que a gente repete muito aqui, sobre informações de qualidade e trazer profissionais que a gente acredita. Então, esse episódio é assim, verdade. Gente, ouro líquido. Por favor, assistam. E aí, Hilary, conta pra gente. Vamos falar um pouquinho, iniciar com essa parte da amamentação que eu já introduzi. Falou muito. Isso. Mas é isso mesmo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Fico muito feliz, né? Primeiro, de trabalhar com vocês, né? Estar junto de vocês e falar desse assunto tão importante que é a amamentação. Né? Você trouxe um dado muito importante aqui no Brasil, que 26% das crianças conseguem chegar até os 6 meses, né? Mas quantas mulheres acabam parando nesse meio do caminho, às vezes na primeira semana, na segunda semana, e muitas vezes por falta de informação. Né? E isso a gente está falando do Brasil, que é um país que incentiva a amamentação. Imagine, né? Imagine fora. Que não exatamente. Existe esse incentivo. E é incrível que outros países, pelo contrário, eles totalmente incentivam a mulher a usar a fórmula, né? Já sai da maternidade com o kit. Exatamente, já sai da maternidade com kit de mamadeira. E eu fico, gente, como assim, né? Como assim? O ouro líquido, né? O leite materno é algo muito especial para a criança. Não só, como você falou, para nutrir a criança, mas para prevenir diversas infecções, cuidar da saúde dessa criança, tanto a curto e a longo prazo, né? A gente vê quantos estudos hoje tem, né, sobre a saúde das crianças que foram amamentadas e daquelas que não foram amamentadas. Eu até brinco com a minha mãe, né, que eu fui amamentada por até 15 dias de vida. Ela disse que o leite dela secou e aí passou por aquele processo de puerpério difícil, né? Várias fissuras, e aí ela acabou interrompendo a amamentação por 15 dias. E hoje, né, o meu corpo, ele sente a falta dessa amamentação. Ô, Hilary, aí você tem que falar pra sua mãe, faltou uma boa consultora de amamentação. Exatamente. Faltou uma boa consultora de amamentação pra te orientar, porque realmente é como você falou, Marina, informação é tudo, informação é poder. Então, se a paciente, ela não se prepara, porque a gente já falou aqui em outros episódios sobre parto, enfim, porque as mulheres que querem vivenciar aquilo, então elas vão lá, se preparam pro parto, mas aí o bebê nasce, aí eu boto o bebê no colo da mãe, a mãe fala, tá, e agora, né? E agora ninguém me falou. Toda uma equipe de parto e depois, na hora que o bebê nasce, todo mundo tchau, né? Bom puerpério e tal. Então, assim, realmente, essas mulheres, elas precisam de preparação e elas precisam de informação, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Trouxemos a Hilary, consultora de amamentação, justamente para ofertar para quem tá assistindo, né, essas informações que muitas vezes acabam passando batido, né? Inclusive, é uma prática do
meu pré-natal, né? As pacientes que eu vou acompanhar no parto, elas ganham, minhas pacientes ganham uma consultoria de amamentação antes do bebê nascer. Aí você vai falar assim, nossa, eu vou para uma consultoria de amamentação antes de ter um bebê no colo. Eu falo, com certeza, porque quando eu colocar o bebê no seu colo, você tem que saber como é que é uma pega correta, como é que eu vou evitar um quadro de fissura, as orientações, o que vai sentir, o que fazer para melhorar essa experiência, né? Então, isso daí é realmente essencial. Sim, e a minha amamentação, assim, principalmente a primeira, a segunda você me ajudou muito, mas principalmente, mas principalmente a primeira, que eu não tive toda a informação que eu tive nessa segunda gestação, com todas vocês trabalhando comigo, eu não tive na primeira, e eu digo, graças a Deus, pelo menos estando na área, eu sabia que uma consultora me ajudaria, e eu devo exclusivamente a elas a minha amamentação, sabe? Porque foi muito difícil. A primeira semana foi assim, um horror, né? Então, assim, eu não sabia o que fazer. E é engraçado isso, porque eu falo sempre isso para as gestantes que a gente acompanha. O bebê não sabe mamar e você não sabe dar de mamar. Não é lindo, maravilhoso, né? Que nem a gente vê na novela, no filme. Bota o neném mama lindamente, engole aquele leite. Você fala, ai, que coisa mais linda. É instintivo. É instintivo e é tão gostoso. Às vezes não é, né? Mas é importante que a gente saiba a importância disso para o bebê, né? E aí, talvez, até segurar a barra ali. Quantas vezes eu amamentei escorrendo lágrimas dos meus olhos? Isso acontece, eu acho que muita gente. Graças a Deus, existem mulheres aí que têm uma amamentação fácil. Você foi uma delas, né? Foi. Não, cada um, eu brinco, né? Cada uma vai ter a sua dificuldade. A minha foi no parto, né? Exato, cada uma tem a sua. Mas realmente, assim, a minha amamentação, graças a Deus, não foi uma amamentação desafiadora, né? Inclusive, amamentei minha filha 6 meses exclusivo. E aí, né, queria amamentar muito mais. Aí, quando ela fez 1 ano e 2 meses, eu vou contar isso aqui. Eu não estava preparada, tá? Aí eu já trabalhava fora, dava muito plantão, enfim. E aí, quando eu chegava do plantão, o momento que eu tinha, assim, era, caramba, cheguei do plantão cansada de botar ela no peito e dar mamar. Então, era o meu momento ali de conexão com a minha filha. Aí, teve um dia que eu cheguei, ela já tinha mais de 1 ano e 2 meses. Aí, eu cheguei do plantão, filha, não sei o quê. Quando eu fui botar ela no peito, ela, não quero. Ai, que dor no coração. Não, eu falei, filha, não faz isso. Ela, não quero. Nunca mais pegou o peito. Meu Deus. Eu falei, querida, você não me preparou pra esse momento. Gente, filha, eu não estava pronta. Eu não passei pelo processo do desmame. Porque é um vínculo, né? Sofre total. Bebê, sofre mãe, sofre todo mundo. Na verdade, só quem sofreu fui eu, né? No seu caso, sim. Totalmente resolvida. Ela pleníssima. No seu caso, então, sim. assim, foi uma escolha dela e tá tudo bem, né? Então, realmente, a minha amamentação, assim, foi bem tranquila. E é muito particular mesmo, porque tem mulheres que... Eu vou confessar pra vocês, era um momento muito gostoso, eu gostava de amamentar e tudo, mas ainda assim era desafiador. Eu fiz porque eu sabia a importância para os meus 2 filhos da amamentação por 6 meses. Porque é cansativo, é assim, é um desgaste. Não dá pra romantizar, né, Não Hilary? dá pra romantizar, porque é desgastante, até fisiologicamente, caloricamente, a gente gasta muita caloria naquele momento, é como um exercício físico, né? Então, assim, é desgastante e, sendo assim, bem prática mesmo, eu detestava ficar cheirando leite. Era uma coisa que me incomodava de verdade. Eu detestava. Então, assim, eu fazia assim, meu Deus, esses 6 meses não vão acabar logo. E eu já vi gente amamentando por 2 anos e tal. É lógico que a produção acaba ficando ajustada, né? Mais naquele comecinho e tal. Mas mesmo assim, era uma coisa que eu fiz... Confesso, eu fiz porque eu sabia que fazia bem para os meus filhos. Não foi uma coisa que eu fazia... Prazerosa, né? Que nem você que chegava do plantão, meu Deus, eu preciso dar o peito pro meu bebê. Não era, para mim não foi. Então é muito particular mesmo. É muito particular. Muito e eu, Hilary, você deve ter visto já várias experiências, né, de todos os tipos. Agora, antes, eu queria te fazer uma pergunta. Você sempre pensou em trabalhar com essa parte de consultoria de amamentação ou foi um desejo assim que surgiu conforme ali a necessidade, o dia a dia? Olha, eu digo que uma coisa puxa a outra. A obstetrícia é assim, né? Uma coisa puxa a outra. Mas, por incrível que pareça, né? Eu vou trazer um pouquinho assim da minha história. Eu sempre gostei muito da área da saúde e a minha avó, ela nunca foi da área da saúde, né? Nunca estudou, na verdade, de ensino superior. Mas ela tinha uma prática que era cuidar dos recém-nascidos que nasciam. Então, ela cuidou de todos os netos. Minha avó teve, eu acho que 15 netos, em torno assim, 15 netos. E ela tinha uma prática que era ajudar na amamentação e, principalmente, cuidar dos umigos dos bebês.
E aí eu sempre vendo aquilo, eu, nossa, que legal. E aí quando eu tava maiorzinha, ela começou a me levar pra aprender a cuidar dos umbigos dos bebês. E aí eu fui aprendendo, assim, eu comecei a me encantar. E quando eu entrei na faculdade de enfermagem, eu disse, então vou fazer pediatria. E aí eu lembrei do seu podcast, que você disse que queria fazer pediatria. Exatamente. Foi pediatria. Deu um salto enorme, Exatamente. Aí quando eu entrei na faculdade, mas eu acho que na sua pediatria tem outra coisa. Aí foi quando eu comecei a conhecer a obstetrícia e comecei a me apaixonar por esse mundo da obstetrícia. Eu disse, não, é isso que eu quero. E a pediatria ficou ali nos cuidados com o bebê. Mas eu acho que a obstetrícia me veio muito, assim, tanto a parte do parto, né, que é a parte que mais me encanta, mas a amamentação é algo que vai se prolongar por muito tempo. E aí eu pensei, por que não ajudar essas mulheres a viverem esse processo, né? Viverem esse processo de amamentar, que é, beleza, o parto vai ali durar 1 dia, 2 dias, enfim, algumas horas ali, mas a amamentação vai durar por meses, né? E é algo que vai repercutir muito na vida do bebê. E da mãe também. E aí eu disse, por que não entrar nisso também, né? Entrar nessa seara. E aí eu tô aqui hoje. E é uma área, assim, que eu gosto muito, realmente, porque é desafiador. Eu conversando com outra amiga consultora, e aí só chega caso bomba, assim, né? Aí ela disse, amiga, a gente é consultora, então não vai chegar caso fácil pra gente. Só chega caso não precisa, né? Não, só chega caso bomba. Tipo, aqueles casos que não estão no livro, que a gente não estuda. Eu fico assim, meu Deus. Mas realmente não é fácil. Eu já vi de tudo um pouco. E realmente eu digo pra vocês que não é fácil. Premiadas aquelas que não tem nada. Mas realmente, assim, a maioria passa por um processo e a informação, como vocês falaram, é muito importante. Porque a frase que eu mais escuto quando eu vou para consultoria, quando as pacientes me contratam pós-parto, é: por que ninguém nunca me falou sobre isso? Por que ninguém nunca fala que a amamentação é assim? Por que nunca ninguém disse que eu precisava fazer uma orientação antes do meu bebê nascer? E eu fico, é verdade. E aí é muito importante, né, como você, Amanda, traz, que as suas pacientes passam por esse momento da consultoria pré. Porque essa informação, antes do bebê nascer, já leva no dia do parto, ali ela já tem uma noção. Até brinco que nas minhas consultorias pré-natais, eu digo, olha, a gente tá falando tudo aqui. Lógico que no dia você só vai lembrar de 5% do que eu disse, mas pelo menos você vai ter uma noção. Alguma coisa vai absorver. Alguma coisa vai absorver, né? E até porque a gente sabe que na teoria é uma coisa, e na prática tem todo um processo. Diferente. É a boca do bebê, é o mamilo da mãe, é o processo que está ali tudo acontecendo, mas a informação, ela é crucial. Além das próprias particularidades, né? Um bebê, às vezes, que nasce com a linguinha presa, um bico invertido da mãe. Então, assim, tem, né? Além da teoria toda, ainda tem essas coisas de que ainda cada mulher vai ter uma coisa diferente. Exatamente. E uma mulher que está inserida num puerpério, meu amor. Minha filha. Meu amor. Ainda tem uma mulher que está inserida num puerpério, uma mulher que está inserida num ambiente de privação de sono, de cansaço, de exaustão. Baby blues, apojadura. Rede de apoio, que muitas vezes não é apoio. Não é apoio. Exatamente. Não, agora você falou agora uma coisa que eu me lembrei. Gente, por que o pessoal dá tanto pitaco na amamentação alheia? Meu Deus. Não, sério. Em tudo, né, amiga? Mas em tudo. Em tudo, mas parece que grávida, puérpera, amamentação é um tema sensível. Não, é um tema que a pessoa fala assim, deixa eu falar aqui um negócio, né? Não tô fazendo nada, deixa eu dar um pitaco, deixa eu dar uma opinião aqui. Meu Deus do céu, você já ouviu muita coisa assim de familiares meio que se metendo na amamentação? Ai, muito! E cada um que fala... diariamente! Tipo assim, de 100 mulheres que eu vou, 100 tem. Ou seja, sempre tem, assim, são raras as mulheres que conseguem impor limites, né? Porque normalmente quem é a rede de apoio? É a mãe, é a sogra, né? E são pessoas ali do seu convívio que vão olhar ali, não, mas a minha amamentação foi desse jeito. Na minha época eu fiz assim. Essa é clássica. Na minha época eu fiz assim. Não, mas quando eu tive você fez assim, né? Quando eu tive você mamava assim. E aí começa a gerar essa expectativa da mãe ou da sogra naquela mulher ali do puerpério. E aí acaba com tudo. E muitas vezes, assim, uma mulher que tá naquela fase difícil da amamentação, fissura, né? Muitas fazem quadro de mastite. Ô, Hilary, inclusive, quando você faz esse seu acompanhamento de consultoria de amamentação, hoje em dia existe, né? Medicina avança, né? Graças a Deus. Então, tem muita coisa que a gente consegue alinhar para melhorar a experiência dessa mulher, né? Com certeza. Tem alguma coisa assim, o que é que você usa, assim, de específico? Fala um pouquinho pra gente. Olha, primeiro, antes de tudo, informação, né? Perfeito. Claro, informação é a mais importante. Mas eu acho que também a informação do parceiro, de quem tá ali na rede de apoio. Porque não basta só a mulher saber, porque vocês viveram esse processo de serem puérperas, né? A mulher esquece tudo.
Ela Sim, esquece do que aprendeu, sim, ela esquece do que ela viu ali sim. naquele dia. Então, o parceiro que tá ali com ela, né, ele vai estar ali. Não, eu lembro que na consulta ela falou sobre isso, na consulta ela falou sobre aquilo. Então, você deve fazer desse jeito. Mas o mais importante também é entender todo o contexto, né? Mas de apetrechos, né? Nesse período do puerpério, nesse período da amamentação, eu já sou um pouquinho mais cautelosa em colocar, né? Principalmente coisas que se utilizavam muito, por exemplo, né? A concha de silicone, bico de silicone, que se usava super, né? Ah, tá um mamilo fissurado, toma um bicozinho de silicone pra não machucar o seu mamilo. Hoje Ele é uma tragédia. proscrito, né? Proscrito, Ou seja, fala ali, exatamente. se te disseram pra comprar bico de silicone, já tira da lista do enxoval. Tira. Não, pelo amor de Deus, tira. Total. Tira total. O que é que você acha assim que mais tira da lista do enxoval, que o pessoal antigamente usava muito? Na amamentação, primeiro de tudo, chupeta e mamadeira. É, Vamos e convenhamos. Não precisa comprar isso, Não gente. precisa comprar isso. Não, e antigamente falava assim que a grávida tinha que passar bucha no Sim, eu ia mamilo. perguntar sobre isso. Mamilo. Existe isso mesmo, de uma preparação pra amamentação? Não, Ou isso é... não precisa. É um mito. É um mito total, né? Antigamente era muito isso. Primeiro, se expõe ao sol, né? Não, hoje a gente sabe que não precisa, não vai que fazer não diferença. vai Não faz fazer diferença. diferença. Se você quiser, ok, vai. Não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. Mas Um também... solzinho, né? É, Sempre mas- bom a vitamina mas- D. Exato. Mas não é isso que vai favorecer Não. o processo de amamentação, Não né? é. Aí tem a bucha, né? Não, passa a bucha aqui pra ir encaliçando Gente. a areola e o mamilo. Minha gente, eu só fico pensando em passar uma bucha em mim. Que dor, né? Jesus, É um lugar não. muito sensível, Muito né? sensível. Aí a sogra fala assim, não, porque no meu tempo, há 20, 30 anos atrás, eu passava Era bucha, assim. né? Só E que- aí outra coisa também, que é ficar fazendo os exercícios para o mamilo poder sair, se a mulher não tem um mamilo tão protuso. E às vezes ficar fazendo Sim. exercício e estimulando o mamilo a sair. E aí tem mulher que diz, eu preciso ficar fazendo isso? Eu digo, não, minha gente, não, porque o bebê, ele vai fazer o mamilo na hora, né? Ele vai protuir o mamilo na hora da amamentação. Não tem pra que você ficar fazendo o exercício para fazer com que aquele mamilo saia, se depois quando você termina o mamilo volta. Perfeito. É, então, exatamente. então, isso é até uma coisa interessante para as mulheres que não têm o mamilo mais protruso, né? Exato. Porque São eu... aqueles invertidos, né? Plano. que muitas acabam se ficando desesperadas antes mesmo do bebê nascer, Aham. achando que não vão conseguir amamentar. Então, não é assim que acontece. E aí, uma coisa muito importante quando a gente fala de mamilos que não são protusos, né, que são invertidos ou planos, é a gente lembrar que o bebê ele não vai mamar no mamilo. O bebê, ele mama na Ele pega areola. toda ela, exatamente. Exato. Então, a mulher, ela fica muito nervosa, né? Ai, meu Deus, eu não tenho um mamilo pra... Ela fala assim, mamilo pra fora, né? Meu mamilo é invertido, é plano. Mas a gente tem que lembrar que o bebê, ele precisa abocanhar toda a areola pra conseguir amamentar. E se ele for mamar só no mamilo, aí é onde acontecem as fissuras, os machucados, todo aquele processo difícil que ocorre na amamentação. Então, o mamilo é só um acessório. O melhor é a areola. É, gente, lembrar também que a estimulação do mamilo, ela não é indicada, né? Principalmente porque libera hormônios e isso vai te dar contrações, às vezes fora do momento que a gente precisa dessas contrações. Isso durante a gestação. Exato. Tem mulher que já me perguntou, né? Aham. Doutora Amanda, chegou a hora de eu ficar, né, estimulando, porque eu vi que Estimulando. já começou a sair colostro, às vezes paciente lá. 32 semanas. Acontece de você, caramba, já percebeu que o sutiã ficou meio molhadinho, já tá saindo um pouquinho de colostro, então agora eu já posso começar a fazer meu estoque de leite? Né? Então, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Eu vejo muito a respeito disso, essa coleta de colostro antes, né? É, mas, no caso, seria uma coleta do colostro apenas aquele que sai espontâneo? Ou a mulher que tem já esse sinal, ela pode realmente estimular depois de uma certa idade gestacional para ter esse estoque? Ou não tem necessidade? Vai estragar. Não sei, vai. Fala aí. É melhor Deixa ela a consultora falar. É uma dúvida real que eu tenho. Inclusive, sobre esse ponto do colostro, né, de sair espontâneo durante a gestação, é um ponto muito importante, porque eu recebo muito essa informação. Das pacientes chegam pra mim, eu não vejo sair nada. Será que eu tenho leite? Será que eu tenho colostro? Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Porque as mulheres que tiveram saída espontânea do colostro na gestação acabam perguntando pra outra, e o senhor já saiu? já é aquele. E aí Já tá pingando? Já tá pingando. E aí a paciente fica, e agora? O meu não saiu. Eu acho que eu não vou ter leite. Meu Deus, e agora? E aí eu digo, não, gente, ele tá aí guardadinho, né? A gente tem que lembrar que o colostro ele começa a ser produzido desde 16 semanas de gestação. E aí ele fica ali, eu digo, ó, tá guardadinho, esperando só o seu bebê nascer. Né? E tem algumas mulheres que acabam produzindo em excesso que realmente o colostro vai sair de espontâneo. Mas quando a gente faz a extração do colostro, né, não são todas as mulheres que têm indicação.
para fazer extração no colostro. Principalmente aquelas mulheres que sabem que existe uma possibilidade de um parto prematuro, aquelas mulheres que têm diabetes gestacional ou até uma diabetes prévia, né, porque o bebê tem o risco de ter hipoglicemia. Então, mulheres que têm esse contexto de um bebê que pode nascer com algum fator de risco, aí sim tem uma indicação de fazer extração no colostro. Mas pode ser tanto esse colostro que sai espontâneo, como também a mulher ela pode fazer pelo menos uma vez ao dia ali uma extração mais manual, né, mas uma extração orientada também, porque até isso, como vai fazer a extração pode acabar machucando o mamilo ainda na gestação. Então, fazer uma extração com orientação, né, de maneira adequada, que não doa ali no processo, ele é tranquilo para essas mulheres que têm indicação de guardar o colostro. E aí, nesse caso, normalmente é uma ordenha manual, não se usa bomba. Não se usa bomba, jamais, né? Inclusive, bomba é um tabu também. Ai, meu Deus, peraí. Esse agora eu fiquei. Você tá falando da bomba no geral, pré-parto e pós-parto. Isso. Gente, não, peraí. Não, vamos falar mais sobre isso. Para tudo. Não, porque eu vou falar da minha experiência, tá? Quando eu tive Maria Carolina, eu sabia que eu ia voltar a trabalhar logo, né? Eu sabia que eu ia voltar a trabalhar logo, tanto é que antes dela completar 3 meses, eu já voltei a dar plantão, enfim. E eu sabia que um plantão, você passa pelo menos 12 horas ali no plantão. Então, ela nasceu, eu falei assim, opa, eu vou fazer estoque, meu amor. Porque eu tinha muito leite, e aí, mas eu nunca usei nada manual, gente. Eu tô... Hoje eu vejo, tá? Não, calma. Vamos lá, foi a minha experiência na época que eu não tinha as informações que eu tenho hoje, que com certeza hoje, depois do nosso podcast aqui, eu já vou ter muito mais informação do que eu tenho agora, por exemplo. Mas aí eu não tinha nada manual, eu tinha aquela bombinha da Medela. Da Medela. Aquela uma amarelinha, eu tinha a bombinha da Medela. E aí eu falei, não, ela nasceu, eu juro, deu 5 dias de vida dela. Minha apojadura, né? A apojadura é a descida do leite. Então, tive a apojadura. E aí eu falei, chegou a hora, chegou o momento de fazer meu estoque. Mais a apojadura, né? Que vem assim de um monte. Mas eu acho que eu fiz tudo errado, tá, gente? Calma que a Hilary vai explicar depois. Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Assim, foi a minha experiência, mas que eu não sei se foi correto ou não, né? Eu fiz ali com as informações que eu tinha. Eu não tive consultora de amamentação. E aí, deu a minha apojadura, eu comecei, bombinha da Medela. Minha filha mamava de um lado, a bombinha de outra. E aí eu tive um quadro de mastite, né? Eu acho que agora eu falando, eu tô começando a... tipo assim, meu Deus. Já sabia que isso ia acontecer. Então, eu venho do futuro dizer que eu já sabia. Mas assim, aí desenvolvi uma mastite, né? Agora falando, eu tô começando a ver que foi causa e consequência, né? Então, aí... Eu comecei, minha filha mamava, eu fazia o estoquezinho, e aí eu fiz um estoque gigantesco. Só pra você ter ideia, lá a gente tinha lá eu morava em São Paulo na época, então eu tinha uma geladeira com aquele congelador em cima, né? A gente comprou um freezer vertical, porque dizem que dura mais tempo, né? Enfim, a gente tava precisando, e aí aproveitei pra isso. Então, comprou um freezer vertical, e eu tinha estoque, se abria assim... Só tinha leite. Só tinha leite. Tinha muito leite. Por quê? Porque eu tinha que voltar a trabalhar. Sim. E eu tinha pavor em pensar que minha filha ia ficar com fome em casa. E a gente não tinha fórmula nem nada. Realmente era só o leite materno. Entre trancos e barrancos, deu certo, tá? Deu certo. Mas tive que lidar realmente com um quadro de mastite, enfim. Então, fala aí qual é o tabu da bombinha. Da tal da bombinha. Gente, eu tô chocada, vai. Eu também. Vamos entrar no tabu da bombinha, né? A bombinha é um aparelho fantástico, né? Que veio, assim, pra ajudar muito as mulheres que amamentam. Mas ele precisa ser usado no tempo correto e da maneira correta, né? Então, hoje, né, nós consultoras orientamos usar a bombinha pelo menos depois de 30 dias de vida do bebê. Meu Deus, olha eu com 5 dias. Corta pra ela com 5 dias fazendo estoque. Fazendo estoque. Não dá. E aí o porquê, né? Tipo, Hilary, por quê? E aí entra não só as bombinhas elétricas, mas as manuais também, tá? O que é que acontece? Durante a primeira semana de vida, né? Ali até os 15 dias de vida do bebê, primeira coisa que a mama ainda tá ali tentando entender qual é a produção que ela precisa fazer. E aí ela vai tentando entender, o bebezinho hoje, ele tá mamando 60 a 70 ml por mamada, ali na primeira semana de vida. E aí, quando você começa a extrair, né, o leite, o corpo começa a entender, se o bebê mama 60, ela extrai mais 60, então eu preciso produzir 120. Então, ele começa a produzir bombando. E aí, possivelmente, foi o que aconteceu com você. Você começou a aumentar muito a produção, e aí o seu corpo não conseguiu ali controlar essa produção e acabou ocasionando uma mastite por falta de extração daquele leite que foi em excesso. Descobriu!
Mas até essa fase, né, de poder usar... outra coisa também da bombinha é que a bombinha, ela tem uma extração mais forte que a boca do bebê. E aí, se a mulher acaba usando no começo da amamentação, para sua amamentação foi ótimo, porque você não teve nenhum problema. Mas para aquelas mulheres que têm uma sensibilidade maior no mamilo, ou tem fissuras no mamilo, a bombinha só vai acabar piorando. Porque ela tem uma extração mais forte que a boca do bebê e pode ocasionar uma fissura na mama. Entendi. Eu tenho uma paciente que eu cheguei lá, ela me contratou, né? Cheguei na casa dela, e aí ela disse, pô, meu peito tá doendo muito, tudo. Eu fiz, e foi. Ela disse, mas porque ontem eu usei a bomba, e eu, Mas antes da bomba tava doendo? Não, eu só vi assim, né? Eu não senti tanta dor, mas aí quando eu vi o leite, já tinha sangue no leite, eu fiquei, gente... Entendi. Mas assim, gente, já cortem do enxoval de vocês. Não, mas vai, calma. Até os primeiros 30 dias. 30 dias, Exato, porque depois né? dá uma regulada. Depois dá uma regulada. E aí sim, depois que você sentir que a mama já tá ali tranquila pra você colocar a bomba, que você já não sente desconforto quando o bebê tá mamando, tudo bem usar a bomba. Não tem problema. Mas aí o ideal realmente é ali depois de 20, 30 dias que o bebê nasceu. Quando a gente diz que o peito já tá encaliçado, né? Entendi. Pra receber a bomba. Mas até lá, o que é que eu posso fazer pra tentar extrair esse leite, né? Porque mulheres têm uma produção, às vezes, em excesso, e aí muitas vezes não conseguem ficar extraindo manualmente, que é o ideal até essa fase, que é usar o coletor. Né? Então, o coletor... Maravilhoso, inclusive eu usei. Eu perfeito. Nunca usei. Zero dor. Nunca não nem sente vi. nada. Nem conheci. Amiga, você já fez o caminho errado. Nunca nem conheci. Próximo, né, Hillary? Exato. Você estará comigo e não vou mais fazer as coisas erradas que eu fiz da outra vez. E aí, o coletor, sim, eu digo que é uma dica pro enxoval. Realmente é algo que a mulher já compra, assim, antes do bebê nascer, porque possivelmente grande parte das mulheres vão precisar usar, né? Vão ter essa necessidade desse uso, porque o coletor, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um vácuo ali na mama da mulher e o leite ele vai caindo por gravidade. Então, ele vai tirando aquele leite em excesso sem você ter muito trabalho. E principalmente quando a gente usa enquanto o bebê está mamando. Porque o corpo, eu digo que a gente fala tanto sobre a parte de hormônios no parto, né? Que o parto é totalmente hormonal, mas a amamentação também é extremamente hormonal. Né? A gente fala tanto sobre a ocitocina no parto, mas a ocitocina também está presente na amamentação. Perfeito. E é ela que faz o leite sair. Então, se a mulher ela não tem uma boa produção de ocitocina ali na amamentação, ela não vai conseguir amamentar. E aí, isso é muito importante. A gente fala tanto, né? A gente estuda tanto sobre o momento do parto, mas o estudo da amamentação ela é muito importante para a mulher entender todo o contexto. Quando a gente fala que a mulher ela precisa estar descansada, que ela precisa estar bem para amamentar, é justamente para ajustar esses hormônios. Assim como a gente fala no dia do parto, né? A mulher ela precisa estar segura, confortável, relaxada, para o quê? Produção de ocitocina. E no pós-parto a mesma coisa. Só que aí entre isso tem um bebezinho que mama a cada 3 horas, né? Tem o baby blues, que é aquela depressão, né? O estado deprimido da mulher quando ela pare, né? E aí ela fica ali sem saber se tá cuidando direitinho, um bebê que chora, né? Exato. Um bebê que não sabe mamar direito e aí chora, porque chora. tá com fome, ou porque tá com a fralda suja, ou porque tá por tantas coisas, né? Exatamente. Então, junta tudo isso, não tem segredo mesmo. O já negócio vai ser caótico. Já ouviu aquela história assim, nossa, eu tive um estresse tão grande que meu leite secou. Pronto. Sim, com certeza. E a minha mãe foi um caso desse, né? Justamente isso, ela passou por na verdade, a minha mãe passou por um baby blues pesado, né? Eu era a primeira filha dela, né? E aí, primeiro filho, sem saber o que fazer, amamentação difícil, fissuras, e sem muita rede de apoio, né? Aí, no caso, a minha avó que ficava com ela, aquela questão, eu amamentei 5, foi super fácil, com você vai ser assim também, né? Você tá fazendo uma coisa errada, e aí entra aquele processo ali na cabeça da mulher do puerpério, e aí ela disse que com 15 dias ela não tinha mais produção. Né, passou por um estresse tão grande. Ela disse que quando ouvia o meu choro, ela começava a chorar desesperada e que não conseguia nem, muitas vezes, ir lá me pegar. E aí ela disse que quanto mais amamentar, imagine. Quanto mais amamentar. E ela urrava, gritava. Ela dizia que a minha avó dava um pano para ela colocar assim na boca e ela ficava... Assim como eu vejo muitas mulheres fazendo isso hoje. E uma coisa que eu digo, gente, amamentar não é sinônimo de dor. A amamentação não precisa ser dolorosa. Né? Ela vai ter uns incômodos do início, mas ela deve ser um incômodo. Mas dor na amamentação não é normal. Então, a gente não pode normalizar a dor. Né? E é uma coisa que eu percebo muito quando eu vejo as mulheres falando mas eu sei que dói, né? E dói mesmo. Não é pra doer. Não é pra doer. Se tá doendo é porque tem uma coisa errada. Coisa errada. Né? Pode ter um incômodo, né? Principalmente quando o bebê faz a primeira peguinha ali, tem um incômodozinho maior, mas esse incômodo ele não deve permanecer. Ele deve diminuir. Mas se ele permanece, não tá certo. Então, nunca normalizem a dor na amamentação. E se não tá certo, tem que avaliar o que é que tá de errado, né? Então, às vezes, a pega que não tá adequada.
A linguinha boquinha do bebê. A linguinha A boquinha do preta. bebê. Que aí eu acho que precisa até ser feita essa avaliação, né? Com certeza. Hoje, a maioria das maternidades já fazem um teste da linguinha, né, antes do bebê já sair, mas é necessário também a gente avaliar depois, porque tem alguns bebês que eles podem, por exemplo, ter um frênulozinho um pouquinho mais curto, né, ter a linguinha presa, que a gente fala, mas não impacta na amamentação. Perfeito. E aí, aquele bebê não precisa necessariamente, porque tem um frênulo curto, a amamentação tá ok, precisa ser indicado a frenectomia. Mas alguns bebês que têm um frênulo ali duvidoso, um bebê que realmente tem um frênulo um pouquinho mais curto, aí sim é indicado a gente fazer a frenectomia para o bebê conseguir amamentar e a mãe não ter dor na amamentação. Porque realmente a maior causa de dor na amamentação é a pega incorreta. Em segundo lugar é o frênulo, mas a maioria das vezes é o bebê que está pegando incorretamente. E a gente vê que é um trabalho multidisciplinar, né? Porque olha isso, é um bebê que precisa passar por avaliação de vários profissionais. Inclusive, a gente trouxe aqui a Mari Palmeira, osteopata, que falou também um pouquinho disso. O bebê tá com alguma dificuldade, viu que não é o pescocinho, tensões, né? Tensões. Então, assim, é realmente um olhar multidisciplinar que essa mulher e esse bebê precisam, que por muitas vezes ser tão desafiador para que eles tenham sucesso ali, né, na amamentação. Exato. Então, acho que esse olhar multidisciplinar ajuda muito. E aí, nesse caso, a rede de apoio faz toda a diferença. Principalmente o parceiro que tá junto. Porque é que nem você falou. Na maioria das vezes, a mulher tá envolta de tanta coisa acontecendo ali, com o corpo dela, com o bebê, né? Que o foco dela é só aquele bebê. E que ela não lembra que existem tantas outras coisas que pode ser feito, tantos outros profissionais que podem ser chamados para ajudá-la, né? Então, por isso que a Amanda fala sempre isso, né? Que o pré-natal é do casal, tem que vir dos dois. Tem que vir os dois. As consultas, né, semanais agora que a gente tá fazendo em conjunto, que eu faço das pacientes no finalzinho do pré-natal, sempre vem ela com eles. Eu acho incrível isso. E é uma coisa que você trabalha desde sempre, né? Com certeza, né? Tem Porque que ter essa parceria. Então, a gente trabalha eles aqui para ser um bom parceiro na hora do parto e vocês têm que trabalhar eles para serem bons parceiros quando o bebê nascer, porque afinal de contas o bebê vai querer a mãe mesmo, gente, não tem jeito. O cheiro da mãe, é o leite da mãe, a esterogestação, né? O bebê nem sabe que saiu da barriga ainda. A esterogestação, gente, o bebê é a sensação assim de que ele demora, não a sensação, né? Na verdade, o bebê ele demora 3 meses para entender que ele e a mãe não são mais a mesma pessoa, né? São pessoas diferentes. São pessoas então é por isso que muitas vezes aí fala, esse menino só quer ficar no colo. Tira do colo, parece que o bebê tem espinho. Claro, né? Ele ainda tá se adaptando, ele não sabe nem que nasceu direito, não sabe nem que ele e a mãe dele são pessoas diferentes. Então essa esterogestação é isso, né? Não é como é que o pessoal fala, o menino vai ficar mimado. Vai ficar mimado. Vai ficar manhoso. Exatamente. Mas aí, quando a gente fala sobre a esterogestação, eu lembro muito essa questão também da ida do bebê ao peito, né? É uma das coisas até que eu já começo falando isso na minha consultoria pré-natal, que o peito, ele não serve somente pro bebê ter o alimento, que a gente tem uma ideia de que, tipo, o bebê sempre vai pro peito porque tá com fome. E aí eu brinco assim, olha, eu já quebro esse tabu no primeiro slide aqui da consultoria, porque não é... O bebê, ele vai pro peito por tudo, né? Eu digo que o bebê, ele vê a mãe como um peito, né? O peito ali bem grande, só o peito. Por quê? O bebê, ele vai pro peito por carinho, por conforto, por segurança. Às vezes o bebê tá ali agoniadinho, ele vai pro peito para relaxar. Ele tá com sono, vai pro peito para dormir. E também para comer. Exatamente. Então, o bebê, ele vai várias vezes pro peito por N situações. E uma delas é comer. Porque senão a mãe cria essa ideia, porque meu bebê tá vindo a cada 1 hora pro meu peito. Ele chora que é meu peito. Aí já começa. Meu peito não é suficiente. Meu leite é fraco. Meu leite é fraco. E aí a rede de apoio que tá ali com ela, né, já começa a dizer, eu tô achando que esse menino não tá mamando direito, não. Não é melhor tu dar uma fórmula, não, pra esse menino. Eu tô achando que teu leite é fraco. Tem certeza que tu quer continuar aí? Aí a mulher já no puerpério, vulnerável, pronto. Difícil. E cria isso. Sim, gente, é um caos. E assim, e é verdade que acontece. E acontece muito. E as mulheres acabam não recebendo informação, faz o quê? Liga pro marido que tá na rua, passa na farmácia e compra uma fórmula agora, porque junto com uma mamadeira. Porque o menino não quer sair do peito e tá chorando. Tá chorando, não tem leite suficiente, né? Meu leite ainda não desceu, porque também isso é uma informação muito importante. As mulheres acham que o bebê nasceu automático, o leite vai fazer assim, ó.
Vai né? jorrar, Vai não jorrar é. leite. Não é, né? O corpo precisa de todo um processo, né, para que o leite consiga fazer a descida, que é a apojadura que você falou, ali em torno de 3 a 5 dias. E ainda depende também do tipo de parto da mulher. Eu ia dizer isso agora. Isso tá aí a importância do trabalho de parto. Não necessariamente a via de parto. Você não precisa parir normal para ter os benefícios disso, Exato. né? Você precisa entrar em trabalho de parto. Então, toda a liberação hormonal que acontece durante o trabalho de parto também ajuda na apojadura, na descida do leite mais rápido, Exato. mais fácil. E Isso, tudo a gente isso sabe acontece. que, por exemplo, as mulheres É uma que têm sincronia, né? uma É, sincronia, as mulheres que passam por um processo de um trabalho de parto, né, e parem normal, a tendência da apojadura é vir antes, né, vir ali no 3º dia bem rápido. Tem mulheres até no 2º dia já tendo apojadura. Sério? Aham. Mas aí vai uma mulher do parto normal, que tem uma analgesia, já atrasa mais um pouquinho por conta das medicações. E já aquela mulher que vai pra cesárea ali sem estar em trabalho de parto... Uma cesárea aí, eletiva. Uma cesárea eletiva, aí a apojadura tende a ser um pouquinho mais tarde. Eu sou estudo, tá? Eu sou estudo científico. O meu primeiro parto foi cesárea agendada, meu bebê foi prematuro e demorou de 5... Desceu no 6º dia, pra não Nossa, falar. Foi 5 dias, assim, sofrido que eu fiz relactação. Que depois até você Sim. pode explicar pras meninas o que é a relactação, porque me ajudou bastante, né? Usa a fórmula, obviamente, porque eu não tinha essa descida, meu colostro não era o suficiente, eu precisei dessa ajuda, mas ela me ajudou para que o meu leite descesse. Né? Então, tudo tem um objetivo também. Né? Agora, no segundo parto, que eu fiquei 25 horas em trabalho de parto, e acabei indo para uma cesárea, mas foi em 3 dias. Muito rápido. No 3º dia. Você sabe, você me acompanhou. Sim. No 3º dia eu tive apojadura. Então, assim, eu sou o estudo científico. Porque realmente isso é comprovado, né? Mostra Exatamente. que diferença faz você passar pelo trabalho de parto. Exatamente. E não só passar pelo trabalho de parto, mas o bebê mamar na hora de ouro, né? Da Golden Hour. Também. Isso faz muita diferença, né? A gente pegar o bebezinho, já colocar o bebezinho ainda na primeira hora de vida para mamar, fazer as primeiras sucções. Por mais que ele não queira, a gente vai ali estimulando. O bebê tem 1 hora para fazer isso. Isso também faz com que a apojadura ela desça mais rápido, porque o corpo já começa a entender que o bebê tá ali sugando, o corpo da mulher vai dizer, olha, o bebê nasceu, vamos começar aqui os trabalhos e vamos produzir leite. Então, essa amamentação na primeira hora, ela é crucial e a gente precisa dar muita importância a isso. E a gente precisa, né, falar sobre isso, gente. Por quê? Porque a primeira hora de vida do bebê, né, que a gente chama, como a Hilary falou, de Golden Hour, o ideal é que o bebê nasce, ele vai pra onde? Vai Pro colo. o bebê ele nasce, ele tem que ir pro colo da mãe. Lógico, tá tudo bem, o bebê tá bem. Ele tem que ir pro colo da mãe. Ele não tem que ir pra um bercinho, ele não tem que botar uma roupa, ele não tem que tomar banho, ele não tem que pesar. Isso tudo pode esperar. O bebê, quando nasce, na primeira hora de vida, o ideal é que ele faça ali contato pele a pele com a mãe, né? Ele mesmo já vai procurando o peito, enfim. Porque a gente sabe dos benefícios que isso tem, não só pro bebê, mas pra mãe também. E pouco se fala, até que hoje os profissionais estão voltando, trazendo mais esse assunto, mas pouco se fala dessa importância. Muitas vezes, o que é que a gente vê, não nas nossas assistências, tá? Modesta parte, não nas nossas assistências, mas verdade. o que é que acontece muito? O bebê nasce, principalmente, no parto normal, a primeira hora é até mais facilitada, né? Porque o bebê nasceu, o profissional bota ele no colo da mãe, muitas vezes, ok, beleza. Mas principalmente nas cesarianas, o que é que a gente vê muito? O bebê nasceu, aí o médico vai lá e mostra, nasceu, olha o rostinho, aí entrega pro pediatra. Isso. Entrega pro pediatra. E o pediatra vai pesar, medir, botar roupa, nananana. Quando a mãe vai... deixa no bercinho. E deixa no bercinho. E deixa no bercinho. No máximo, ainda leva pra dar um cheirinho na cabecinha dele aqui. Tira uma fotinha aqui. Não, aí deixa no berço. Não, porque o berço tá quentinho, né? Não, vou deixar aqui no berço porque o berço tá quentinho. E aí, beleza, leva o bebê. A mãe só vai ter contato com a criança quando chega no quarto, na sala de recuperação pós-anestésica, sei lá, já passou o Golden Hour. 40, 50, mais de uma 60 hora. minutos. Não, já foi embora Golden Hour. Então, assim, é uma coisa, né, que a gente acaba fazendo muito na nossa prática clínica, que é, independente da via de parto, seja parto normal ou cesariana, é respeitar esse processo, né, essa transição, a primeira hora de vida do bebê, porque a gente sabe dos benefícios. Então, lógico que não depende só de nós obstetras, mas depende também dos pediatras que estão ali na assistência, que reconhecem, né, que sabem, não, isso aqui é importante, vou
deixar o bebê Isso. aqui, né? Amanda, mas eu tive o meu parto no plantão, com o pediatra que estava do plantão e ele tinha muitas demandas de plantão. Gente, o pediatra tá lá, viu que o bebê nasceu bem? Tudo certo, viu? Daqui a 1 horinha eu volto pra fazer o que tem que ser feito, né? Porque a gente sabe que no plantão tem muitas demandas, enfim, e realmente o pediatra não é porque é chato, não é porque não é nada disso, mas talvez ele não tenha disponibilidade de ficar 1 hora lá, né, esperando a Golden Hour, enfim. Aí eu sou a primeira a falar, vai lá, depois você volta aqui, né? Sim. Depois você volta pra fazer o que tem que ser feito. Porque realmente a gente sabe que a Golden Hour, ela é importantíssima. Só que nem sempre as mulheres conseguem ter esse acesso, né, Hilary? E aí, muitas vezes, eu até sou taxada, às vezes um pouquinho de chata, né? Quando eu vou pra algumas assistências, principalmente a cesariana, porque eu fico nos pediatras. O bebê tá liberado? O bebê tá liberado? Né? Ele faz pra quê? Eu disse pra dar pra mãe, né? E ele, pra quê? Pra botar no peito. Primeira hora de vida, Golden Hour. E aí, não, aí tem alguns que já me conhecem, já sabem. Não, vá, pega, pode pegar. E eu pego a mulher ainda na cesariana, coloco no peito quando o pediatra libera. E aí a gente consegue fazer essa Golden Hour ainda na cesariana, né? Gente, mas porque tem que entender que uma coisa não simples. É uma coisa simples e não é um mimo que a gente tá fazendo pra paciente, Exato. Entende? É científico, gente. Então, assim, informação, nesse caso, em todos os casos, em todo podcast a gente repete isso. Mas informação vale ouro. Realmente, assim, é a coisa mais importante do seu pré-natal, do seu enxoval, é a informação. Porque uma vez que você sabe disso, por mais que o médico tenha suas demandas ali, o pediatra, você como mãe, você como paciente, você tem autonomia pra dizer, não, eu quero meu bebê no meu colo. Você como parceiro e marido e acompanhante, a pessoa que tá lá, porque às vezes a mulher tá muito fragilizada, tá lá com dor, enfim. Enfim, quem tá do lado fala, já posso pegar o bebê? Sim, já pode colocar ele aqui com ela, né? Por quê? Porque é um direito da paciente. Então, ela ter esse momento, principalmente um bebê tá bem, a gente tá falando num cenário que tá tudo bem. Sim. Não é um bebê que tá precisando de cuidados intensivos e que, lógico, se isso acontece, aí o pediatra tem mesmo que levar, tá? Também a gente tem que falar desse outro lado, porque às vezes realmente precisou que o bebê fosse ter os cuidados, mas assim que o bebê estabilizar, o ideal é que ele volte, né? Que ele vá pro colo da mãe, que a gente sabe dos benefícios que isso tem. E assim, deixar vocês bem informados também que vitalidade do bebê quando ele nasce não tem a ver com choro. Principalmente nas nossas assistências. É verdade. Quando o bebê nasce e a gente coloca imediatamente no colo da mãe, e seja cesárea ou seja parto normal, isso acontece, o bebê tende a não chorar mesmo, porque ele sente o cheiro da mãe, o calor do corpo da mãe, ele nem entendeu que nasceu ainda, muitas das vezes, né? Então, assim, na grande maioria das vezes, os bebês não choram. Você sabe que a última assistência nossa aconteceu isso? A paciente postou lá, não foi? Foi, que o bebê nasceu, e nasceu super bem. Parto normal. De um parto normal, e foi direto pro colo dela, e ela ficou ali. E às vezes é engraçado, porque às vezes a mãe precisa de um tempo pra cair a ficha de que aconteceu. Então ninguém sabe que o negócio aconteceu real. Nem o bebê entende, nem a mãe. Fica todo mundo meio assim. E aí ela ficou com o bebê no colo o tempo todo, e o bebê assim, claramente bem coradinho. Já tinha corado. Bom tônus. E a pediatra do lado, só que o bebê ficou quietinho. Não chorou. E a paciente até postou dizendo assim que ela sabia que ele tava bem, porque tava todo mundo tranquilo, a pediatra tava do lado tranquila e tava tudo bem, e ela vendo o bebê respirando e tava tudo certo, mas o pai atrás. Em pânico. Assim, em pânico. Esse bebê não vai chorar? Esse bebê não vai chorar? Melhor ela levar, o bebê não tá chorando. Então, gente, chorar não é igual, não significa vitalidade do bebê, não significa que ele tá bem ou não. Lógico, um bebê que vai nascer todo, né, que não nasce tão bem, que nasce mais molinho, ele realmente não vai chorar. Mas a maioria dos bebês nascem bem e não choram. Então fiquem tranquilas em relação a isso. E eu digo que o choro do bebê muitas vezes é um reflexo do parto, né? Quando a mulher tem um parto tranquilo, né? Quando ela se sente segura, né? Um parto que ela tá ali calma, tranquila, o bebê vai nascer ali tranquilo. Paz. E eles, na maioria das vezes, eles choram mesmo a hora que a pediatra tira do colo. Aí o negócio vira um escândalo. Agora eu vi. Agora ele chorou. Tá chorando. Mas, né? O pai em pânico. Mas não tá chorando, não sei o que. Quando a pediatra vai pegar, quer ver chorar no instante, chora. Exatamente, no instante chora. Exato.
Mas é muito importante ter esse momento, assim, eu digo que é crucial e a equipe tá ali para ajudar, né? Os pediatras hoje, né? Eu percebo muito isso, que os novos pediatras que estão chegando hoje, eles já chegam com essa mentalidade, né? De tipo, não, já vamos colocar na Golden Hour, né? O bebê já vai ficar com você o máximo tempo possível. Às vezes, a depender da demanda, que a gente sabe também da correria, muitas vezes eles pegam logo, mas eles já devolvem o bebê. Você quer ficar com o bebê? Fica com o bebê aí, no colo. Sim. E aí, isso é muito importante, porque os novos pediatras já estão vindo com essa mentalidade bem diferente, assim, desse cuidado com o bebê. E é muito bom você, né, como enfermeira obstétrica e como consultora, porque você já consegue fazer tudo. Você tá ali no parto como uma enfermeira obstétrica, né? E aí você já também auxilia nesse processo da amamentação. Exato. Eu digo que o bebê nasceu, né, quando ele tá ali chorando, que o bebê chora, eu disse, peraí, deixa eu só olhar essa língua, peraí. Vamos olhar essa língua, não, tá tudo ok. E eu ia até te perguntar isso. Quando é o melhor momento para chamar uma consultora? Você acha que desde a hora que nasce, lá dentro do hospital já é possível? Ou a partir do momento que a mulher identifica que alguma coisa não tá correndo como ela espera? Olha, eu acho que a primeira coisa é pelo menos fazer uma consulta pré-natal, né? Isso é fato, porque ela já vai conhecendo ali, ela já vai com algumas informações. E segundo, né, ainda dentro da maternidade. Se ela perceber que realmente tá acontecendo alguma coisa, né? Não, eu tô sentindo muita dor, a dor não tá passando, meu bebê não tá sugando bem, né? Tem algumas informações também que a gente dá no pré-natal, que, por exemplo, o bebê no primeiro dia de vida, né? Ele já nasce com uma reserva energética para ficar até 24 horas sem comer. Então, é normal no primeiro dia o bebê ficar com mais soninho, não querer ir tanto pro peito, e aí a mãe já fica, ele já não quer mamar. E ele tá dormindo demais, eu tenho que ficar acordando, né? E é uma informação que eu dou muito pros pais. Gente, no primeiro dia, né, deixa o bebê dormir. A não ser que o bebê tenha alguma condição, né, que realmente precise mamar ali a cada 3 horas, né? Mas se não tem, é um bebezinho que nasceu ali sem nenhum tipo de alteração, pode deixar o neném dormir. Que quando mulher, ela acordar, vai descansar, mulher, vai descansar. Mas aí elas dizem, eu não consegui dormir, porque eu fiquei assim, acordada, olhando. Normal. Mas aí, depois desse período que é quando o bebê ele realmente acorda, né, e começa a solicitar o peito, aí realmente o bebê ele vai começar a mamar com mais vigor. E aí, nessas mamadas com mais vigor, ela já começa a observar, não, já tá doendo muito, eu já não tô conseguindo fazer a pega direito, eu já não consigo ter esse manejo de colocar a cabecinha do bebê e colocar adequada no mamilo. Minha amamentação já tá doendo muito, né? A gente lembra que é normal ter essa sensibilidade, né? Porque é um bebezinho que tá ali sugando muito tempo, ali por meia hora, 40 minutos, é normal ficar sensível. Mas dor não é normal. Então, se sentiu dor ainda na maternidade, já pode chamar a consultora. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu, como experiência de cesárea, né? Como é difícil essa primeira hora, uma vez que você tá deitada, sabe? Porque a posição é totalmente diferente, né? Depois, como você tá em casa, que você amamenta sentada, tem o auxílio ali, às vezes, daquela almofada. Exatamente. Né? E sempre orientada, claro, você já sabe como pegar o seu peito, como colocar na boca do bebê. Mas uma vez que você faz tudo isso deitada, então, eu tive dor no primeiro dia da amamentação da Celina, porque na noite anterior ela ficou no meu peito. A minha cesárea foi 9 horas da noite, então assim, né? Ela ficou comigo 100% do tempo, mas no meu peito. E assim, meio de lado. Então eu tava cansada, ela tava cansada, mas ela tava no meu peito. E aí ela acabou pegando de forma errada. Exato. E aí, no primeiro dia da amamentação, que eu já estava sentada numa poltrona, já possível de colocá-la, eu já tava com dor. Porque já tinha me ferido durante esse processo. Então, é complicado isso também, E eu digo que só basta uma mamada errada. E uma mamada errada. Literalmente. Exatamente. Eu lembro de uma paciente que eu acompanhei ela por várias consultorias. Eu fiquei com ela quase 30 dias, acompanhando ela e o bebê dela. E aí, a gente tudo certo, adequamos a pega, ajustamos tudo, fizemos o laser também, né? Que o laser ajuda muito no tratamento das fissuras. A gente fez o laser, tá tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, eu achando que, tipo, não, já vai ter alta, né? Depois de uns 7 dias, acho que uns 8 dias, ela liga pra mim. Hilary, por favor, volta aqui. Aí eu, gente, o que foi que aconteceu? Ela, mulher, eu tava tão cansada de madrugada. E aí ele pegou no meu peito, tava doendo. Eu vi que tava doendo, mas eu tava tão cansada e eu deixei. Aí eu, meu Deus. Tudo de novo, e aí processo de novo, laser, ajuste de pega, tudo. Mas ela já tinha consciência de que estava errado. E não esperou ficar muito ruim, porque às vezes esse é um problema. Porque às vezes assim, identificou que tem algo errado, já chama, já pede uma avaliação, né? Para que seja uma conduta ali, que seja realmente assertiva e que melhore. Agora, se você, não...
doeu e você não fez nada, você não procurou ajuda, você continuou fazendo o que estava fazendo e o que estava fazendo errado porque estava sentindo muita dor. E aí você deixa o negócio ficar muito ruim, aí às vezes é muito mais difícil, né? Às vezes pode até comprometer toda a sua amamentação. E chega até situações da gente mesmo, consultora, dizer, olha, dá uma pausa. Né? Dá uma pausa, né? Segura esse peito aí um pouquinho, dê só o outro. Ou senão, muitas vezes tem um peito mais machucado que o outro. A gente diz, ó, segura um pouquinho esse peito, fica dando só nesse. Esse aqui você ordenha. E muitas vezes, se for os dois... Hilary, eu ia perguntar isso. Mesmo peito machucado, porque se não botar o bebê pra mamar nele, vai encher muito. Então, tem que ordenhar. Tem que ordenhar, não pode. Porque aí uma coisa vai levando a outra, né? Aquele peito que tá fissurado, que você sente dor. Aquele peito enche, se você não ordenha, engurgitamento e mastite. Pronto, então, assim, o peito tá lá, a mama tá com fissura. Mesmo assim, se ainda estiver conseguindo botar o bebê no peito, o ideal é que coloque. Isso, o ideal é que coloque, sempre. Mesmo com fissura. Sempre, com fissura. Aconteceu isso comigo. Exatamente. E é assim, é como a Hilary falou, às vezes é só o início da pega que realmente dói, sabe? E realmente doía. E aí era assim, quando eu falei que saía lágrimas dos meus olhos, não era porque eu tava dando mamar sem querer dar, era porque doía mesmo. Doía muito. Eu tive fissura, a Hilary fez bastante laser em mim, e aí assim, quando tava melhorando, ela já falava, Marina, põe no peito, porque senão você vai acabar conseguindo amamentar só de um lado e não pega e eu no colocava, outro. porque eu sabia que era importante. Mas gente, a primeira pega ali daquele mamilo machucado você vê estrelinhas. De tanto que dói. E aí depois vai melhorando, né? Isso. Porque aí conforme o mamilo do nosso vai pro céu da boca do bebê, ele já não machuca. Porque aí entra, acho que entra num espacinho ali, ó, que ele fica ali quietinho e ele só faz a movimentação de sucção e na auréola mesmo, não é no mamilo. Mas na hora que pega... E a Celina foi uma danada, né? Porque a Celina abria muito pouco a boca. Você lembra, Hilary? Exato. Ela era uma danadinha, porque ela tinha uma boa pega, só que a danada abria pouquinho, ficava ali, só ali. Aí eu sentia a dor, né? Eu imagino. Exatamente. E quando a gente fala de pega correta, e aí eu vou precisar do... Opa, a gente trouxe aqui algumas coisas. Aqui, mas pode botar aqui também, que eu vou aproveitar. E o neném também. Tem coisas que precisa de exemplificar, de mostrar mesmo. Exato. Vou colocar aqui o neném. E aí, quando a gente fala de pega correta, né, a gente tem que lembrar, como a gente falou, o bebê ele não vai mamar aqui no mamilo. A gente tem essa ideia de que o bebê vai só pro mamilo, mas ele precisa amamentar aqui na areola completa. Por quê? Os ductos, que é onde realmente o bebê consegue extrair o leite, eles estão aqui atrás da areola e não no mamilo. Se o bebê só pegar aqui no mamilo, além de machucar, ele não vai conseguir ter uma boa extração desse leite, ou seja, ele não vai mamar o suficiente. E aí o bebê precisa fazer a pega, ele precisa abocanhar isso tudo. Tem mulheres que vão ter uma auréola um pouco menor, que a gente vai ver que toda a auréola vai para a boca do bebê, mas tem mulheres que vão ter uma auréola maior, mas a gente tem que ver que o máximo da auréola precisa estar dentro da boquinha dele. E aí, o que é que a gente pode fazer para ajudar, né? Eu brinco que quando a gente vai ofertar pro bebê, as mulheres parece que instintivamente criam a tesoura, né? Lá vem a tesoura aqui para fazer a tesoura. Gente, tesoura não. Porque o que acontece? Quando a mulher ela faz essa tesoura, ela tá aqui, ó, apertando os ductos. E aí, do que ela aperta os ductos, muitas vezes ela pode acabar obstruindo o ducto. E aí, o que é que eu oriento? Mãozinha em formato de C, né? Faz o Czinho, e aí eu brinco com minhas pacientes, eu criei isso, finge como você vai pegar um pastel. Né? A gente não pega o pastel pela lateral, então a gente vai ofertar a mama pela lateral. Porque se a gente colocar aqui no meinho, o bebê vai vir com a boquinha aqui e muitas vezes vai empacar no seu dedo. E aí a gente pegando um pouquinho aqui mais no lado, fazendo um pastelzinho, ele vem aqui e a bocanha aqui completo. E fica muito mais fácil. E aí elas dizem, meu Deus, porque eu não tinha visto isso antes. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida, mas é verdade, isso muda vidas, né? Eu digo assim, o pastelzinho muda vidas, né? E aí faz esse pastelzinho, pega aqui na lateral e faz o bebê abocanhar aqui por completo essa areola. E aí essa primeira sugada dele realmente vai ser uma sugada mais incômoda, porque é onde o bebê faz o vácuo, né? E é onde ele vai alongar o mamilo. Então a dor é pelo alongamento do mamilo. Depois que posiciona. E depois que posiciona, tudo certo. E aí é aquele negócio. Doeu a primeira, eu pergunto, que nota você dá pra essa dor? Aí a mulher diz, ai, doeu um 7. E eu fiz, e agora com ele sugando, né? O bebê já tá ali mantendo as sucções. Aí ela, não, tá um 3. Ok. Né? O que não pode é de 7 ficar 6, 5. Tá doendo muito ainda. Mas de um 7 cair pra 3, pra 2, ok. Perfeito. Né? Porque aí a gente sabe que no começo o mamilo vai ficar mais sensível e nem sempre vai ser aquela amamentação indolor, tirando as premiadas, né? Tirando as premiadas. Mas nem sempre vai ser aquelas preferidas de Deus. Vai ser aquela amamentação indolor.
E aí, o que é que acontece, né? Quando a gente tem um mamilo mais sensível nesse começo da amamentação, uma das indicações, e aí mais um item pro enxoval, é a rosquinha. Gente, isso é Boa. tudo. Shopee, Amazon, Mas Mercado ajuda Livre, muito. qualquer coisa. E aí, a Sem rosquinha, conflito de interesses, sem mas se alguém conflito de quiser interesses. patrocinar, estamos aceitando também. Tudo É verdade, certo. é verdade. E Pra aí, dar pras pacientes. exatamente. E aí, essa rosquinha é maravilhosa. Ela veio realmente para ajudar muito esse processo da amamentação. Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes, algumas mulheres, a gente orienta elas a usarem sempre sutiã, né? Um sutiã, um top, para dar sustentação na mama. E aí, quando ela coloca o sutiã, o mamilo tá ali meio machucadinho, ali meio sensível, você bota ali o sutiã. Beleza, você não sente nada. Passa aqui 3 horas, quando você vai amamentar aqui, tchac, pronto, aí dói, arde. Porque o que tava ali tentando cicatrizar, você tirou tudo com o tecido do sutiã. Socorro. Socorro, Deus! E aí, você colocando a rosquinha, né, o mamilo ele fica aqui mais livre e o sutiã e o top vai estar cobrindo. Então, você não tem contato com o sutiã nem o top e aí acaba que o mamilo ele cicatriza mais rápido. Né, nesse processo ali de 3 horas. E a cicatrização do mamilo, ela é incrível. Eu digo que o mamilo, ele cicatriza 10 vezes, 20 vezes mais do que o restante do corpo. Porque a mulher, às vezes, tem uma fissura, às vezes, em algumas horas, o mamilo já tá ali numa corzinha mais escura, mais pretinha, que é aquele tecido de cicatrização. É muito rápido. Então, se a mulher tiver os cuidados ali, após uma fissura, após uma escoriação, porque até isso tem diferença, né? Tem mulheres que acham que qualquer coisinha que tem, não, meu mamilo já tá fissurado. A fissura realmente é quando o mamilo, ele abre, o tecido, ele abre. A escoriação é só quando fica aquele tecido mais rosinha, mais vermelhinho ali, mas não abre, não tá ali lesionado. É só aquele como se fosse uma raladura. E a sensibilidade é quando ele fica mais rosinha, a mulher não consegue sentir. Mas a fissura realmente é quando ele abre o tecido. E aí, com a rosquinha, a gente consegue ter essa concentração aqui, ele consegue cicatrizar mais rápido. E colocar o leite no mamilo, o próprio leite no mamilo, Fantástico. isso é verdade? Fantástico. Uma das melhores coisas é usar o leite, né, o colostro, para a cicatrização do mamilo. Não só para cicatrização, mas para hidratação. Né? O leite materno, ele é bactericida, ele é antifúngico, antiviral, ele é tudo de bom. Então, além disso, ele também tem fatores para cicatrização. Então, depois da mamada, né, fazer uma extraçãozinha, passa o leite ali no mamilo, bota a rosquinha e é sucesso. E, gente, eu perguntei isso já sabendo a resposta, mas eu queria que ela falasse. Mas, assim, é incrível demais tudo que esse leite materno pode fazer. E sabe o que é? Eu usei leite materno para curar a assadura da Celina. Jura? Juro. E foi incrível. Você fica pensando, poxa, mas você vai passar leite? Vai passar leite. Nossa, eu nunca tinha Fantástico. pensado nisso. Porque minha filha é cheio de coisas maravilhosas. Exatamente. Mas assim, eu nunca tinha pensado, caramba, tá com Em usar assadura, pra isso, vou né? colocar Ou o com leite leite. materno. Aham. Eu Mas é usei fantástico. pra assadura da Celina e melhorou muito. Gente, sensacional. Não é? Muito bom. E, então, vamos lá. Eu tô curiosa pra saber os itens indicados. Então, coletor foi Coletor, fantástico. Rapidão. Rosquinha. Coletor, rosquinha. Entre a bombinha, vamos lá. Ok, os primeiros 30 não. Mas depois, sobre uma orientação correta, sim. Sim. Tem preferência entre a manual ou a Elétrica? Não tem preferência. Eu indico usar a elétrica por facilidade mesmo, né? Tá. Facilidade, mas tanto Perfeito, faz. tanto Porque faz. a bombinha você vai ficar ali, a manual, na verdade, você vai ficar ali cansando, né, com a mão ali, mas não tem diferença da elétrica. A elétrica você vai colocar, né, e vai ficar ali. Inclusive, né, tem hoje umas bombinhas mais novas, que é aquela de sutiã, né, que Sim. você acopla ali e o braço fica livre, não precisa você ficar segurando. Perfeito. Né? E aí muitas mulheres estão gostando muito hoje, né? Legal. Desde marcas mais caras, importadas aí, né? Não vou colocar aqui pro conflito de interesses, mas quem sabe? Mais caras, mas tem aquelas da Shopee, né? Da eu Shopee. comprei uma da Shopee. Pois E é. ela me ajudou bastante. Eu fiz um estoquezinho de leite, porque eu também voltei a trabalhar, né, com 5 meses aí da Celina. E essa da Shopee me ajudou. Só que eu comprei a que era um só, então eu tinha que ficar passando de um pro outro. De um pro outro. Mas tanto do Joaquim quanto da Celina, eu tentei usar a bomba. Mas, por mais que você fale que ela puxa mais do que o bebê, ela não mantém a produção Não. igual a sucção do bebê. Não mantém. Então, ela foi diminuindo até parar a minha produção de leite. Eu não precisei tomar nada pra secar, enfim. Eu só realmente, aí mamava à noite. Ia durante o dia ficava com a bomba, mas a bomba não tirava Não é a o mesma coisa. suficiente. É aquilo que eu Então- digo, que
a gente fala que a amamentação é realmente hormonal por isso. Não é a mesma coisa, um bebê sugando não é a mesma coisa do que a bomba. Porque o corpo da mulher, ele vai entender, né? Ele vai entender que tem um bebezinho ali, você tá em conexão com o seu bebê, você tá olhando ali pra ele, aí ele olha pra você ali com aqueles olhinhos assim, né? Não, assim, olhinho assim. Tem toda a parte hormonal. E aí tem toda a questão hormonal que a bomba não tem. A bomba só vai ter aquela sucção ali. Ela ajuda muito pras mulheres quando precisam, né? Tem mulheres que têm uma baixa produção. E aí uma das formas da gente utilizar pra aumentar essa produção é o uso da bomba. Mas não tem como não ter a boca do bebê. Quando a boca do bebê ele não consegue ficar ali sugando, a produção ela vai diminuir. E quando você usava a bombinha, você precisava de algum estímulo pro leite sair? Por exemplo, o cheirinho? É engraçado isso, né, gente? Mas eu usava uma fraldinha com o cheirinho do bebê. Assim que eu sentia, o leite já descia. Você usava? Não usava nada. Mas você tinha muito mesmo, então. Não, mas quando eu tava no plantão, eu sentia assim, uma fisgada assim no peito, eu falava, acordou, ela vai querer mamar. Era muito, né? Eu tava no plantão, trabalhando, eu sentia assim uma coisa no meu peito, aí depois falava, acordou, vou dar o leite aqui. Caramba, eu senti que ela tinha acordado. Exatamente. Né? Essa conexão vai muito além, tá? Né? Vai assim muito como além, tem mulheres que às vezes estão na rua, estão no shopping, aí um bebê longe começa a chorar. Quando a mãe olha, oxe, meu leite tá vazando. Por causa realmente dessa questão hormonal. E aí a bomba, ela faz isso, a bomba é somente ali sugando, mas toda aquela questão de você, do visual, né, do cheirinho, do contato, aquilo que faz realmente essa produção se manter. Ô, Hilary, deixa eu te perguntar uma coisa assim, até curiosa de minha parte. Você já acompanhou a questão de amamentação de alguma mãe que não gestou? Alguma mãe de adoção ou alguma coisa assim? Olha, eu não acompanhei como consultora, mas eu acompanhei como amiga. Um processo de uma amiga, né? Era um casal homoafetivo e a parceira dela, né? Ela gestou e amamentou também. Enquanto a parceira dela estava gestando, ela estava fazendo esse processo de indução de lactação. Né, que é um processo também, não é fácil esse processo, né? Ainda mais porque assim... Sim, porque nós estamos falando tudo dessa parte hormonal, né? Exato. E aí a gente precisa estar gestante para as coisas acontecerem. Exato. Inclusive, ela é até consultora de amamentação também. E aí ela fez todo esse processo de indução da lactação, né? Que passa por todo um processo de bombeamento, né? Também tem a questão hormonal, que ela precisou tomar hormônios também para ajudar nessa questão. E aí ela conseguiu tranquilamente. Amamentaram as duas. Que legal. Você vê? Que legal. As duas amamentaram. E aí, imagine, né? 2 peitos é bom, 4 peitos melhor. Meu Deus do céu! Dá pra fazer estoque assim pra 3 crianças. Inclusive doação de leite, que era uma coisa que eu queria conversar com você também. E aí, só um ponto importante, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu ouvi esses dias. No caso dessa minha amiga, né? Ela amamentou porque ela também era mãe da criança, né? E ela fez todos os exames, né? Tudo correto, mas a gente sabe que hoje não é indicado outra mulher amamentar um bebê de outra pessoa. É a minha melhor amiga. É a tal da mãe de leite que tinha antigamente falava, fulana foi minha mãe de leite. Exatamente. Eu tive a mãe de leite. Inclusive, tenho o maior carinho por ela. Mas, assim, a gente sabe dos riscos, né? A gente sabe que existem doenças que passam através do leite materno. E um dos maiores vírus que se tem é o HIV, né? Que a gente fala mais. Mas tem outro vírus que é mais silencioso, que é o HTLV. E aí ele causa diversas alterações no organismo do ser humano e a gente nunca sabe quem tem, né? Porque é uma doença silenciosa. Perfeito. E aí acaba se passando, né? A gente não conhece, por mais que você diga, a minha melhor amiga, é a minha prima. E não só isso, né? Às vezes a pessoa tá tomando alguma medicação que não sabe que passa pelo leite, Exato. Né? Então não é uma pessoa de dentro de casa, a gente não vai saber. Então realmente Esses dias mesmo eu tava atendendo uma amiga também como consultora e ela me contou, você soube, né? Que a fulaninha e tal deu o bebê dela pra amamentar por outra. E eu, meu Deus. Jesus! Mas eu lembro muito de uma situação, eu gosto de contar essa, porque uma vez uma prima minha precisou sair e deixar a bebezinha dela de 2 meses e pouco lá comigo em casa, né? E aí ficou eu e minha irmã era um pouco mais novinha que eu, e ela deixou o leitinho dela, a fórmula dela lá, com mamadeira pra dar pra ela. E aí, cadê que a menina pegava essa mamadeira? Não pegava. Não pegava. Não sei o que foi que eu fui fazer. Não, e o pior é que eu não sei o que foi que eu fui fazer, que eu saí, e aí minha irmã ficou sozinha com ela. E a minha irmã, desesperada, ela ligava pra mim, a minha irmã me chama de Bi. Bi, o que é que eu faço, Bi? Eu, mulher na mamadeira, eu não sei o que fazer. E a menina lá chorando, 2 meses e pouco, minha prima lá saiu pra resolver alguma coisa. E ela, meu Deus, eu sei que do nada ela sumiu. Eu disse, deu certo. Quando eu cheguei em casa, eu digo, e aí? A Esté, né? Eu fiz a Teté
tomou leitinho? Ela, mulher, você me desculpe. Eu disse, que foi o que você fez? Eu levei ela na casa da vizinha e eu, meu Deus! Senhor! Eu levei ela na casa da vizinha, que ela tem uma bebê pequenininha também, ela botou no peito, ela mamou e eu, meu Deus do céu! A criança estava sob a minha responsabilidade. Meu Deus, eu não acredito. Da consultora de amamentação. Meu Deus. Enfim, eu fiquei desesperada, briguei tanto com ela, a bicha, eu não sabia o que fazer. Minha gente, a mãe passa por isso, imagine ela. Meu Deus do céu, mas enfim, passou. E minha prima está bem até hoje, a filha dela. Gordinha, super saudável, mas não façam isso. Nem na hora do desespero. Exatamente. Inclusive, dá pra ofertar por colherinha, Exatamente. Copinho, né? Não precisa necessariamente da mamadeira. Necessariamente, exatamente. Mas... Que, na verdade, né, no comecinho, principalmente, é o mais indicado, É né? o mais indicado. E aí é um preço muito grande, assim, quando... Que se paga, né? Quando a mulher ela não tem esse conhecimento de ofertar de outras formas, né? Porque elas acham que a ideia é que só pode amamentar por mamadeira, né? Que o bebê só pode tomar a fórmula, até o complemento do peito mesmo, na mamadeira. Mas a gente sabe que isso é o menos indicado, né? A gente tem um copinho, tem a colher dosadora, né? Lógico que precisa de toda uma orientação para ofertar, mas que é importante a gente ofertar dessa forma, porque uma vez que a mamadeira é introduzida, já era. Já peguei casos assim também de uma paciente que já saiu da maternidade e o bebê dela não pegava muito bem no peito e ela acabou, não sabia da informação que tinha que dar no copinho, por mais que na maternidade estavam dando no copinho, ela chegou em casa, não sabia como dar. E aí ela disse, vou comprar a mamadeira e ofertou a fórmula na mamadeira. A bebê dela ficou 24 horas mamando na mamadeira, né? Tomando leitinho na mamadeira. Foi 24 horas que foi a hora que eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu disse, não, vamos colocar no peito. Quem disse que essa menina pegava no peito? Não pegava mais. Não pegava. Já fez a confusão de bico, Já né? fez a confusão de bico em um dia, em 24 horas, né? De mamadas. E aí ela não pegava, com o peito na boca, assim, a menina... chorando, ela não aceitava. Acontece mais por conta do quê? Do fluxo mesmo? Que a mamadeira é diferente, o fluxo Também. de leite? E existe dois tipos de confusão. Existe a confusão de bico e a confusão de fluxo. A confusão de bico acontece porque a forma que o bebê mama no peito, ele trabalha muito a musculatura. Então, o bebê trabalha cerca de 20 músculos aqui na face e no pescoço. Então, ou seja, é trabalhoso pro bebê mamar no peito. Quando o bebê mama na mamadeira, né, toma leitinho na mamadeira ou chupa a chupeta, ele só trabalha 10 músculos. Então, eu brinco assim, é que nem a gente na academia, né? Se a gente tem um exercício muito difícil, muito fácil... A gente quer fazer o fácil. A gente quer fazer o fácil. E a criança, ela é esperta, acabou de nascer, mas ela é esperta. Ela vai dizer, eu tenho um fácilzinho aqui, eu não vou aceitar mais o difícil. E aí eu não quero mais. E aí, por isso que ela acaba não querendo mais o peito, porque é muito difícil para ela, se ela tem a oportunidade de tomar... na mamadeira, que é mais fácil. Ou até mesmo no copinho. As crianças que passam, às vezes, 7 dias tomando no copinho. Quando ela vai pro peito, ela não vai querer, porque no copinho é só o guti, 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 acabou. 0 trabalhos. Minha filha, você foi ao trabalho da Maria Carolina. Ela não queria estar mais, não. Exatamente. Ela não queria esse trabalho todo, não, viu, querida? E aí, os bebês também têm essa confusão de fluxo, porque a gente acha que o leite, o bebê botou a boca no peito, o leite já vem... Mas não é. O bebê ele vai sugando, 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 sugando. Depois, ali de 1 minuto de mamada, né, de sucção, o leite vem. Então demora. Então demora, porque o bebê tem que trabalhar um pouquinho pro leite vir. Mas aí na mamadeira não. Na mamadeira você virou, o menino, pronto. No copinho, né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. A gente consegue se acostumar com o que é fácil. Muito mais, minha amiga, muito mais. Mas assim, mas gente, de verdade, assim, a amamentação para muitas mulheres, e a gente que acompanha tantas mulheres, né? Além de ser desafiadora, eu vejo que existe uma pressão muito grande, né, da sociedade, dela com ela mesma, né, e muitas vezes, assim, a gente tem que entender até quando aquilo é... Nosso limite, né? É nosso limite. A gente tem que entender o nosso limite, até quando aquilo está sendo ainda uma experiência, ok, porque tem mulher, você vai saber muito mais, de que, assim, às vezes se cobra tanto, só que tá no momento que
Não dá. Não dá. Não dá. E tá tudo bem também. Exato. Né? Então, eu acho que, assim, lógico, a gente tá aqui pra estimular mesmo a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses. A amamentação por pelo menos mais 2 anos, né? Que é isso que as sociedades recomendam. Mas é entender também que, às vezes, acontece de mesmo tentando mundos e fundos com consultório de amamentação, com tudo, com relactação, com medicamento pra né, estimular, tudo. Às vezes não vai dar certo. Rolar. Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem se não der certo, né? Porque às vezes já é tem o peso do puerpério, tem o peso de tudo e ainda mais o peso culpa. da alta cobrança e da Exatamente. culpa de achar que fracassou. De achar que não conseguiu, que não deu certo. Exatamente. E eu recebo muitos casos assim também, né? Da gente fazer diversas coisas, relactação, né? Fazer indução de amamentação, indução de produção e não rolar. Não rolar. E ela disse, Hilary, olha, pra mim, eu acho que já deu até aqui e eu tô super tranquila. Eu disse, você tá bem? Eu tô bem. Aí eu disse, então tô bem. Se você tá bem, eu tô bem. Porque a mulher aceitando que eu não quero é que ela se frustre, né? Que ela fique frustrada ou chorando por ter desistido. Mas se ela diz, eu tô bem, eu aceito a minha decisão, e faz, então tô gente, bem. porque afinal de contas as fórmulas estão aí, elas são aprovadas pelas sociedades, né? É lógico que eu acredito que ela não substitui, porque tem coisa que a gente só na amamentação consegue passar, mas ela é suficiente para nutrir aquele bebê, né? Exatamente. Então, E você não é menos mãe porque tá dando fórmula pro seu filho. Acredite e tome posse dessa verdade, que você não é menos porque mãe é uma por verdade isso. mesmo. Muito mesmo. E assim, como você falou, tá tudo bem, né? Tem mulheres que às vezes passaram por uma experiência muito ruim no primeiro parto. E aí no segundo, já tive paciente assim, uma experiência muito difícil. Aí realmente a dela foi uma experiência bem difícil. E no segundo, ela me contratou para não passar pela experiência do primeiro. E aí ela começou a sentir algumas coisas parecidas com o do primeiro, mas tipo, foi muito pouquinho. E ela disse que começou a reviver tudo, reviver emocionalmente, psicologicamente. E ela disse, isso não tá bom pra mim. E ela conversou com o esposo dela disse, meu bem, eu quero você bem. Não tá me fazendo bem, Não né? tá me fazendo bem. E ele falou, amor, se você não tá bem, eu não quero que você vá pra frente. Porque eu quero você bem pra cuidar dos nossos filhos. E tá tudo bem. Você não precisa se forçar a amamentar o nosso bebê por questão de achar que vai ser menos mãe. Porque eu não consegui no primeiro, eu vou tentar no segundo e vai dar tudo certo. Não, se não deu no segundo e ela não estava bem emocionalmente, psicologicamente, tá tudo certo. E ela hoje tá muito bem resolvida com isso, com essa decisão dela. Gente, tem uma frase que a aviação trouxe pra gente que faz total sentido. A máscara de oxigênio primeiro na gente. Exatamente. Sempre, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar. Não vai conseguir amamentar, não vai conseguir cuidar no geral. Então, Exatamente. nem da gente, nem de ninguém. Exatamente. Né? E aí é quando a gente fala sobre a rede de apoio. Né? A rede de apoio tá ali com a mulher. Muitas mulheres, né? Eu falo assim, hoje nós, né, que trabalhamos, fazemos tantas coisas, a gente acha, não, eu vou viver meu puerpério ali com meu marido Vai e ser tá tudo ótimo. certo, vai ser ótimo e ele vai dar conta de tudo. Mas muitas vezes a gente precisa dessa rede de apoio. Né? Muitas vezes, eu até brinco, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu ficava muito assim, não, quando eu tiver meu filho, eu vou viver isso tudo com meu marido e nós vamos dar conta de tudo. E aí, eu chegando nas consultorias de amamentação, eu começando a ver as situações, eu digo, rapaz, eu acho que eu não vou dar não, sozinha não. Ô mãe! Ô mãe, né? É isso. Realmente, porque a rede de apoio ajuda muito. Porque assim, a rede de apoio não é só para estar ali cuidando de você, cuidando do bebê, cuidando da casa, mas é para administrar tudo, porque como você disse, a mulher ela precisa estar bem. A mulher ela precisa estar descansada, ela precisa dormir, ela precisa estar relaxada também para poder amamentar. Porque até isso, o sono, o estresse, o cansaço, faz a produção diminuir. E aí a mulher ela precisa estar bem. E ela acaba tendo essa redução de leite, até mesmo leite secar, por excesso de estresse, excesso de sono. Né? Muitas vezes eu cheguei numa consultoria e disse, olha, na próxima mamada você vai dar no copinho. E ela, por quê? Eu disse, porque você precisa dormir. Ela, mas você precisa dormir. Eu indiquei o copinho pra ela, né? Mesmo ela amamentando, não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, mas ela tava exausta. Eu olhava pra ela, assim, eu botava o bebê no peito dela e ela aqui, assim, ó, dormindo, assim. Mulher, você tá muito cansada? Você tá dormindo? Ela, não, acho que eu só dormi 1 hora à noite. Não, querida, eu sei que assim, o sono da puérpera não vai ser o mesmo de antes, 8 horas, 6 horas de sono, né? E também o corpo muda, né? Vocês sabem, o corpo muda no puerpério. A mulher, ela fica mais alerta, né? 2 horinhas de sono é como dormir 10 horas. Já dá aquela renovada. E eu disse mais precisa. Aí eu disse a ela, você precisa dormir. E aí eu orientei ela e a mãe dela que estavam lá, eu disse, olha, na próxima mamada vocês vão dar no copinho.
Aí ele, por quê? Eu disse, porque ela precisa dormir. Aí eu disse, ó, vá comer. Fiquei com a bebê dela assim no colo pra ela comer. Aí ela já terminei, eu disse, pronto, vá pra cama. E aqui a gente segura as pontas, né? Peguei, fiz a bebê dela dormir e ela foi dormir. Porque ela precisava. Senão, uma coisa ia puxando a outra e ia acabar piorando aquele puerpério. Né? A mulher entrando, já estava num processo de baby blues, podia acabar entrando até numa depressão pós-parto. Por cansaço. É um pulo. É um pulo. Exatamente. E aí o sono, ele é primordial. Mesmo 2 horinhas ali, mas é o suficiente para renovar ali no puerpério. E, gente, lembrar sempre, né, meninas? É rede de apoio, não é a rede de diquinhas, de opiniões. Exatamente. E a gente tem que saber para poder dar esse limite também, né? Porque, afinal de contas, está dentro da nossa casa, num momento super difícil, de adaptação de tudo. Então, esse momento de você falar isso, né, é muito importante. Imagine alguém que tá ali do lado, mas é o apoio. Assim mesmo. É o apoio. Eu tô fazendo comida, eu tô te ajudando, tudo, mas... Não, mas tem que amamentar mesmo, né? Então, assim, tem que ver, a rede de apoio tem que ter essa sensibilidade de olhar o contexto todo, né? Inclusive, se a mãe disser, eu não vou mais amamentar, a rede de apoio tem que apoiar. O nome chama rede de apoio, não é à toa. Exatamente, porque a gente vê que não é bem assim que acontece muitas vezes, né? A própria família, a própria rede, né, que deveria ser de apoio, fica julgando, fica massacrando, fica, né? E isso na cabeça da mulher, coitada. É muito difícil, muito. Esses dias mesmo, foi anteontem, eu fui fazer uma consultoria de uma amiga e aí as perguntas foi mais da rede de apoio do que dela. Não, mas porque quando eu amamentei foi assim. Aí eu disse, mas agora é assim. Né? Não, mas era assim. Mas agora é assim. Né? Ou senão ela ficava muito assim, não, mas mulher, é pra ficar cansada mesmo. Ela não dorme mesmo, não. Mas não é. É desse normal. jeito. É normal não dormir, é normal sentir dor. A minha amiga dizendo assim, não, Hilary, mas tá tudo bem, tá tudo fluindo. Enquanto a minha prima, que era a prima dela, ela não tá não, viu? Não tá não, ela tá sentindo dor. Mas porque as pessoas normalizam muitas coisas que não é pra normalizar. E a rede de apoio tem que também servir pra isso. Por isso que a informação, ela tem que servir pra todo mundo. Né? E quando a gente lida também com o parceiro também tem esse papel de dar o stop. Não, olhe mãe, olhe sogra. Ela tá cansada, deixa ela ali. Não fale isso não pra ela, não. Porque ela vai ficar pior, né? Ela vai ficar mais desestimulada. Não fale isso não. Muitas vezes o marido vai ter que ser esse papel de dar esse limite. Né? E eu digo muito nas consultorias. Eu digo, você que vai ter que muitas vezes dar o limite. Na sua mãe e na sua sogra. Né? E ele fica, Porque a mulher muitas vezes não tem força. Né? E eu digo assim, muitas mentiras contadas várias vezes viram a verdade. Eu digo, por mais que vocês olhem pra mim, digam aqui na consultoria, eu vou sair daqui top, sabendo de tudo, vou bater de frente com todo mundo, mas na hora do desespero... Sabemos que não é assim, né? Basta uma pessoa falar uma coisa que muda toda a cabeça. Gente, então dá pra saber aí que consultoria de amamentação é muito mais do que amamentação. Exatamente. Né? Muito mais. É um apoio mesmo pra todo o processo. Ô, Hilary, deixa eu te falar uma coisa que é uma polêmica de rede de apoio, inclusive. Essas coisas que fazem pra gente comer quando a gente tá puérpera pra ajudar a aumentar a produção de leite. Isso existe mesmo? Existe alguma coisa que você fala, não, isso aqui, tipo, tem a famosa canjica, que em São Paulo é canjica, mas aqui é o munguzá. Munguzá. Isso, exatamente. Ou então, aquele algodoeiro. Sim, sabe? A tintura de algodoeiro. Essas coisas realmente ajudam? Então, eis uma questão, né? Não existe hoje realmente um alimento comprovado que aumente produção, né? O pessoal fala muito do munguzá, da canjica, cuscuz com leite, suco de uva, né? Que vai aumentar a produção, mas não existe isso, não existe um alimento que faça aumentar a produção. Eu digo que o que faz aumentar a produção é a mulher estar bem. Então, muitas vezes, aquela puérpera que tá ali, passou a gestação toda sem comer sushi. Muitas vezes ela tá ali no puerpério comendo seu sushizinho. E produzindo seu leite. E ela tá ali feliz, relaxada. Ai, que feliz, tô comendo meu sushi. Aí o leite vem. Por quê? É isso que traz o bem-estar pra mulher. Então, muitas vezes não é um alimento específico que vai fazer ela aumentar a produção. Mas o bem-estar de estar comendo aquilo. Né? Porque, assim, o munguzá, por exemplo, é algo quentinho, que lembra... É uma comida afetiva. Uma comida afetiva, que você lembra, minha mãe fazia isso pra mim. E isso vai fazendo a mulher relaxar. Mas não é o munguzá, e sim, que vai lá no corpo e diz assim, aumenta a produção. Não é.
Mas assim, por exemplo, a tintura de algodoeiro que você perguntou, ele é um produto muito bom, né? A tintura, ele é um extrato da planta, né, do algodoeiro, e ele tem um potente antioxidante. Mas hoje a gente sabe que existem outros melhores, né? Inclusive, até pacientes dizem, eu tô tomando tintura. Eu disse, mas tem outros melhores, né? A tintura de algodoeiro hoje, ela tá meio que ultrapassada, sabe? Tem outras tinturas muito melhores que eu começo que eu passo para minhas pacientes, que realmente ajudam a aumentar a produção, que conseguem melhorar muito mais ainda. Mas são tinturas que vão ser antioxidantes, anti-inflamatórias, que vão trazer esse relaxamento. Por exemplo, o que eu indico muito é aquele chá da mamãe. Sim. É ótimo, da Medela. Da Medela, exatamente. Medela, pode patrocinar a gente. Exatamente. A gente falou muitas vezes de vocês. Exato. E aí, aquele chá da mamãe é fantástico, porque ele é composto por erva doce, camomila, lavanda, que mais que ele tem? Ele tem capim-limão, melissa, que são ervas mais calmantes. Então, não é aquela erva que vai fazer a mulher aumentar a produção, mas a erva vai causar um relaxamento e do relaxamento vai aumentar a produção. Então, é isso. Por exemplo, até mesmo para minhas pacientes, eu costumo até dar um chazinho, né? Eu dou um chazinho para elas justamente elas tomarem no puerpério, porque justamente trazem esse relaxamento e aí o leite ele começa a vir com mais facilidade. Muito bom, muito bom. Muito demais, demais. Ô, Hilary, e se você pudesse dar um conselho para essas mulheres que estão passando aí, né? Iniciando esse... Na verdade, assim, no finalzinho da gestação, ali para ter o bebê, para iniciar um puerpério, se você pudesse dar um conselho para elas, que conselho você daria? Olha, um conselho. Primeira coisa, busque informação. Né? Eu acho que é a primeira coisa, não só você, mas o seu parceiro, né? Porque ele vai estar ali junto de você no puerpério e ele vai te lembrar de muitas coisas que você precisa fazer naquele momento. E segundo, muitas vezes tape os ouvidos. Porque cada mulher tem uma experiência única, né? Porque a sua amiga, a sua prima, a sua mãe teve uma experiência que você vai ter uma experiência igual. Então, assim, se a minha mãe passou por uma experiência difícil, né? Porque ela passou por uma experiência difícil que eu vou passar também. Né? Não é porque a minha mãe, ela parou de produzir leite com 15 dias, que eu também vou parar de produzir leite com 15 dias. Então, muitas vezes a gente tem que tapar os ouvidos e dizer, eu vou viver o meu puerpério, eu vou ver a minha amamentação do meu jeito, né? A gente sabe que cada gestação é única, cada puerpério é único, cada amamentação é única, então a gente viver da melhor maneira possível, né? E ter um apoio, né? Ter uma consultora para chamar de sua. Eu acho que isso é o mais importante. Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que é isso, né? Isso. Olha, a gente tinha muito mais coisa para falar com você, por exemplo, da sua a sua atuação na sala de parto e tudo, mas a gente vai ter que te chamar para um segundo podcast. Vai ter que ter segunda edição. Vai ter que ter episódio 2, Camila. Episódio 2, para poder falar de muitas coisas que ela faz, inclusive parte da ginecologia, né, que você atende. E a gente promete que terá um segundo episódio com o Hilary. Já estou com a roupa pronta. Ô, Hilary, muito obrigada. De verdade, eu acho assim que a conversa que a gente teve aqui, as informações que você passou foram assim necessárias. Você é necessária, né? Então, assim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Eu que agradeço. Muito obrigada por falar desse assunto tão importante, né? Da gente trazer e levar essas informações para as mulheres. E parabéns pelo podcast, né? Pelo Pode Gestar, porque muitas mulheres estão recebendo muitas informações através de vocês, né? Vocês que são necessárias. Oh, meu Deus. Que elogio. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.